Bom dia a todos, a todas. Falar no final tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A desvantagem é que todos já estão cansados, já ouviram tudo e já estão querendo ir embora. Mas tem uma vantagem. A vantagem é que quando a gente não sabe muito sobre os assuntos, a gente já aprendeu tudo. E também não precisa falar mais quase nada. Mas sobrou algumas coisas para mim, poucas, mas sobraram. Inicialmente, cumprimentar a cada um de vocês que se deslocaram até aqui. Isso demonstra que vocês são pessoas políticas preocupadas, como já disse muito bem o pastor, com a nossa cidade e com o posicionamento político. Eu quero cumprimentar os candidatos que aqui estão. Em nome dos candidatos homens, quero cumprimentar o Tadeu lá do Botuverá e desejar a todos vocês, candidatos, que vão à luta. Porque segundo uma amiga minha falou, existe 3 S para você ganhar uma eleição. Um S é a sola de sapato, o outro S o que é? Sola de sapato, saliva e suor. Gente, 3 S's. Não é só o dinheiro que faz o cara chegar lá, não. São os 3 S's. Sola de sapato, suor e saliva, companheiro. Tá vendo, pessoal? Então não se preocupe com dinheiro, não. Porque dinheiro é uma mera consequência. Vocês conseguirão ganhar uma eleição com esses 3 S's. Eu quero cumprimentar os presidentes de partido, começando aqui pelo Nakano. Parabéns, Nakano, pelo seu trabalho, pela sua dignidade, pelo trabalho que você está fazendo na periferia, suas visitas. Isto está tendo uma repercussão muito boa. Ao Patrick, do PCdoB, parabéns, Patrick, pela sua ousadia, pelo lançamento da sua candidatura. Você demonstrou ser uma pessoa política, ousada e de valores intangíveis tão necessários no ser humano hoje. A você, Leda, eu quero transmitir o meu abraço ao Dr. Jânio, ao Mendes, aos líderes do partido, o Kisuko, o Ronaldinho, e queremos que vocês venham participar. A gente gostaria muito de que o nome de vocês também tivesse aqui o nome do PV. Quero cumprimentar o Trolese, nosso vice-prefeito, parabenizá-lo pelos 30 anos aí de política, de vida pública, ajudando a nossa cidade. Ao Zé Maria do PT, esse PT que nos traz sonhos, que nos trouxe esperança e que nos transformou o Brasil em uma vida melhor. União partidária, onde apoiávamos o governo Lula, eu disse algumas palavras que eu gostei da minha inspiração naquele dia, e uma delas foi o seguinte: eu votaria no governo Lula naquela época, na reeleição dele, porque ele tinha mudado algumas coisas. Ele tinha tirado as crianças que cortavam pedra lá no norte de Minas, eles tinham tirado as crianças que ralavam mandioca para ajudar seus pais lá no interior do Pernambuco. E tantas outras crianças que saíram da rua com o trabalho do PT. Eu falei isso com emoção, porque eu também fui um garoto de rua. Eu tive que engraxar sapato, eu tive que vender laranja, eu tive que trabalhar arrancando batatinha, colhendo amendoim, porque senão eu não estaria aqui hoje. Mas o PT fez uma grande diferença no nosso país, e parabéns ao PT. Aos outros presidentes, temos aqui o Cristiano, parabéns pelo seu trabalho. Ao Soares, muito obrigado por tudo. Ao Wilton, como é o nome? Ayrton, desculpa, Ayrton, seu partido é novo, é PPR. Ao Erlon, parabéns pelas suas palavras benditas aqui. Você é um político da cidade, você é um guerreiro, você tem projetos, você tem ideais, você tem projetos que compartilhamos também. E é sobre isso que me sobrou para falar. Apenas 3 pontos me sobraram aqui para falar. Eu acredito que as pessoas devem fazer política por ideal. Ideal de uma cidade justa,
de uma cidade mais fraterna, de uma cidade com melhor igualdade de direitos e oportunidades para todos. E esses direitos e oportunidades para todos, eles basicamente são de 3 pontos: educação, emprego e moradia. Saindo desses 3 pontos, nós começamos a dar igualdade de direitos. Mas aqui já foi falado muito sobre propostas, e aqui nesse momento eu não estou aqui para falar de propostas, eu estou para falar da nossa frente, dos nossos sonhos, dos nossos ideais, começando pelo ideal do meu partido, o PPS. O PPS hoje, ele representa uma força política em todo o Brasil, uma força política que discute no Congresso Nacional, que se posiciona contra os desmandos que ainda acontecem no governo federal e tem um posicionamento sério de participação política. Nós temos nos últimos meses uma conquista muito grande. A Marina Silva, a ex-candidata a presidente da República, que conseguiu sozinha, com a sua voz, com o seu linguajar simples, com as suas propostas, conseguiu 20 milhões de votos. Ela foi para o PPS e o PPS tem uma proposta de candidatura dela em 2014 para presidente do Brasil. E essa proposta do PPS, esse ideal do PPS, ele começa com a eleição desse ano. O PPS tem diretório montado em perto de 4.300 municípios em todo o Brasil, e o PPS quer lançar candidatos em mais de 4.000 municípios em todo o Brasil. O PPS tem que ficar conhecido, o PPS tem que levar seu programa, tem que levar seus ideais, tem que levar seu projeto, e o PPS tem um projeto para Itapecerica da Serra que vai ser apresentado no momento certo. Eu aproveito também para dizer o meu muito obrigado aos jornalistas que aqui estão, ao Almaro, a Sandra, que estava aqui, talvez já tenha saído, ao Manuel, do Novo Jornal. São pessoas que vieram de outro município, mas vieram aqui para cobrir o evento, porque acharam que esse evento é importante. Eu gostaria de finalizar, porque o tempo já é avançado e tudo já foi falado por aqui. Não preciso ter a eloquência do Erlon, não preciso falar de propostas como os outros falaram, mas eu preciso deixar o meu recado. E o final do meu recado, eu quero dizer o seguinte: nós, unidos, como já foi repetidamente falado aqui, podemos ser fortes. E eu gosto daquela pequena história da varinha, que coincidentemente são de 8 filhos. O pai chamou seus outros filhos, o pai já no leito de morte, falou: meus filhos, vem aqui que eu quero falar com vocês. Pegou 8 varinhas e os seus 8 filhos em volta de sua cama, e ele disse para os filhos: peguem essas varinhas juntas, e deu para o filho mais forte quebrar. E o filho não conseguia quebrar a varinha, as varinhas todas. Juntou as varinhas, pediu para o outro filho quebrar, também não conseguiu quebrar as varinhas, ninguém conseguia. E ele falou: assim como vocês não quebram essas 8 varinhas, ninguém quebrará vocês se vocês se unirem e ficarem unidos entre família. É o nosso recado para o nosso grupo. Continuamos unidos para mudar a política da cidade.